luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Se ouvires a canção que agora eu vou cantar, saberás o que ela fala ao coração. Ave Maria, graça e luz, Santa Maria me ensinou que cantar é plantar o eterno amor. Eu que estava tão perdido, procurando a solidão, encontrei bem junto a mim a solução. O seu olhar me transformou e eu em prece lhe pedi, me ensina a encontrar a solução. A solução está em ti, é só cantar e descobrir que louvar é deixar o bem fluir. A solução estava em mim, ela me disse estava em mim. Filho, cantar e eu cantei a solução. Ave Maria, graça e luz, Santa Maria me ensinou que cantar é plantar o eterno amor. Vem plantar o eterno amor. Vem cantar. Que dia que vai rolar? Jesus nos seus braços, eu posso ter a luz e seguindo seus passos, eu sei que nos conduz pelo caminho que nos leva até o nosso Pai. Jesus nos dê a mão e nos ensina a caminhar.
posso te encontrar. Jesus nos dê a mão e nos ensina a confiar. Jesus nos dê a mão e nos ensina a amar. Bem-vindo, irmão de hoje e de outrora, neste ambiente pra falar de amor. É como um hino ao romper da aurora, em homenagem ao Mestre Senhor. Esta cidade se enche de alegria e luz, e a luz penetra em todos nós, em nossos corações, e no ambiente a fé se traduz, vibra em todos, irmãos, vibrando nos faz dar as mãos. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade. Bem-vinda seja, ó fraternidade, fala de amor, fala de caridade, iluminando esta terra querida e mostrando que o Mestre é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Ele veio, pão da vida, luz do mundo, tinha olhar quente e profundo, e solene tinha voz. Ele veio, mãos vazias, desarmadas, nem escudos, nem espadas, só amor por todos nós. Toda noite sem estrelas ele ilumina, e as nuvens mais escuras ele desfaz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou a nossa calma, mas nos trouxe a sua paz. Ele veio e agitou a nossa alma e tirou
Pelas terras da Judeia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com um menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, vem a todos nós embalar. Maria, doce Maria, vem a todos nós embalar. Pelas terras da Judeia, vi uma virgem a caminhar. Ela era tão menina, com menino a carregar. Seus olhos eram azuis, como conchas de luar. Maria, doce Maria, vem a todos nós embalar. Maria, doce Maria, vem a todos nós embalar. Olá, boa noite a todos, meus irmãos. A gente vai dar continuidade às aulas do tratamento espiritual, então a gente vai hoje para a família 1, aula 2. Mas antes de fazermos o nosso estudo, a gente vai fazer a prece. Então, eu vou pedir para todos que fechem os seus olhos e procurem construir em sua casa mental a imagem de Jesus, nos abençoando. Jesus nos conhece muito bem, sabe das nossas necessidades. Então vamos conversar com Ele, vamos nos sentir alegres na presença do Mestre, vamos abrir o nosso coração e antes de pedir, meus amigos, meus irmãos, vamos agradecer a oportunidade de estudo, de fortalecimento e de tratamento para o nosso espírito. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Bem, então a gente vai estudar o tema, a gente vai, na verdade, dar continuidade ao tema família e hoje a gente vai conversar um pouco sobre honrar a vosso pai e a vossa mãe. O que é honrar pai e mãe? O mandamento, honrai a vosso pai e a vossa mãe, é um corolário da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Visto que não pode amar o seu próximo, aquele que não ama a seu pai e a sua mãe. Mas o termo honrai encerra um dever a mais para com eles, o da piedade filial. Então essa passagem está contida lá no Evangelho, segundo o Espiritismo, nas páginas 233 e 234. Então esse é um item do Evangelho, segundo o Espiritismo, sobre honrar a vosso pai e a vossa mãe. Então o que significa honrar? Além do respeito, da dedicação, do carinho, do amor, tudo isso que a gente precisa pôr em prática no seio familiar. Se a gente tem um pai e uma mãe, não é à toa que nós estamos ali, nesse seio familiar, nesse contexto. Então a gente precisa lembrar que faz parte esse mandamento da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Quem são as pessoas mais próximas de nós, senão aquelas com quem nós convivemos em nosso lar? Então devemos, como filhos, respeitar e amar aos nossos pais com todo respeito, porque fatalmente amanhã ou depois nós também seremos pais e mães. E tudo aquilo que a gente planta é aquilo que a gente vai colher. Pontos perigosos para os pais. Desconsiderar a importância do exemplo na escola do lar. Distanciar-se da assistência necessária aos pequeninos sob pretexto de poderem remunerar empregados dignos, mas incapazes de substituí-los nas responsabilidades que receberam. Cultivar preferências, acolher intrigas, repreender por simples capricho ou deixar de corrigir quando necessário. Esquecer que os filhos são associados de experiência e destino, credores ou devedores, amigos ou adversários de encarnações do pretérito próximo ou distante.
com os quais nos reencontraremos na vida maior, na condição de irmãos uns dos outros, ante a paternidade de Deus. Então essa passagem está lá no livro Estuda e Viva, André Luiz e Emmanuel, dois espíritos conhecidos nossos. Então eles colocam esses pontos perigosos para os pais. É interessante, no dever de pais, a gente precisa amar de uma forma. Uma vez perguntaram assim para uns amigos jovens, casados, com filhos, se eles amavam da mesma forma os filhos. E eles falaram que amavam sim, da mesma forma, mas de maneira diferente. É interessante, né? Como assim, Celso? Ora, amar é nosso dever, de pai e mãe. Amar no sentido de corrigir, conversar, explicar, conversar. Esse é o verbo, porque alguns métodos já estão ultrapassados. Então o verbo é diálogo, muita paciência, muito amor. E a gente precisa então ter essas fórmulas quanto a amar. De repente tem filhos que entendem a proposta e os compromissos assumidos. E tem outros que a gente precisa, além de falar uma vez, duas, três, falar sempre, abraçar, sorrir, impor regras, é o respeito, o amor, o exemplo. Isso fala forte no seio familiar. Então esses amigos espirituais colocam que a gente não pode cultivar preferências, nem acolher intrigas, são as fofocas, os melindres. A gente precisa ser exemplo para os nossos filhos. Também tem um amigo meu, muito querido, que falou uma vez assim que ele estava conversando com o filho, assim, de boa, e de repente ele começou a falar num tom mais alto, tipo gritando mesmo, e o filho também começou a gritar. Aí o pai perguntou: por que você está gritando comigo, meu filho? Ora, pai, porque você está gritando comigo também. Então, a gente não precisa gritar, a gente não precisa mais bater. O verbo hoje é conversar, amar, respeitar. E esses pontos perigosos para os pais, para nós, a gente precisa lembrar que a gente tem muita responsabilidade por aquilo que o Pai Criador nos confiou. Porque lá, num determinado momento, e está escrito no Evangelho, que quando a gente retornar à pátria espiritual, no papel de pai e mãe, os amigos espirituais vão perguntar bem assim para nós: o que é que você fez daquele a quem te foi confiado? Então, se a gente deu bons exemplos, eles não se perderam, é mérito nosso. Se a gente deu bons exemplos e eles não aceitaram, conforme o seu livre arbítrio, o problema já não será mais nosso, e sim deles. Mas a gente precisa relembrar disso, nessa condição de irmãos uns dos outros, lá no plano espiritual. Mas nós temos uma responsabilidade muito grande no papel de educadores e de pais, não só genitores produzindo corpos, mas principalmente na educação e na educação moral. O exemplo fala e fala com propriedade, fala forte aqui. Agora, os amigos espirituais, Emmanuel, no caso, fala diretamente sobre as mães, deveres da mãe terrestre. A missão materna resume-se em dar sempre o amor de Deus, o Pai de infinita bondade, que pôs no coração das mães a sagrada essência da vida. Sacrificar-se-á de todos os modos ao seu alcance, sem quebrar o padrão de grandeza espiritual da sua tarefa, pela paz dos filhos, ensinando-lhes que toda dor é respeitável, que todo trabalho edificante é divino e que todo desperdício é falta grave. Buscará na piedosa Mãe de Jesus o símbolo das virtudes cristãs, transmitindo aos que a cercam os dons sublimes da humildade e da perseverança, sem qualquer preocupação pelas gloríolas efêmeras da vida material. Então é uma missão sagrada, ser mãe. É bom. E a gente sabe o quanto as mães amam os seus filhos.
fazem de tudo por eles. Então Emmanuel traz aqui com muita propriedade esse sacrifício, a paz dos filhos, ensinando que toda dor é respeitável. O exemplo fala alto, porque falar é fácil, mas normalmente os filhos são espelhos dos seus educadores. E aqui no caso, Emmanuel fala muito sobre as mães, a responsabilidade grande que a mãe tem. E quando ela se sentir assim, desmotivada, perdendo as forças, é para lembrar da Mãe Santíssima, Maria, Mãe de Jesus. Então a gente deve também recorrer a Maria, Mãe de Jesus e Mãe de todos nós pais e mães, mas aqui com muita propriedade a respeito das mães, para lembrar disso, da humildade, da perseverança, fazer com que desabroche todas as virtudes que esse Espírito trouxe, mas principalmente amor e respeito. Então a tarefa da mãe é muito importante. As mães de verdade amam e se sacrificam pelos seus filhos. É uma responsabilidade muito grande. Normalmente, quando se desconhece das reencarnações, muitos falam, os casais, o homem e a mulher, mas a gente sabe que nessa trajetória evolutiva, nós, vestidos hoje num corpo masculino, também já fomos mães, para aprender a amar. Não é que os pais não saibam amar o homem, sabe? Mas o papel da mãe é muito importante. Desde a gestação, então a gente precisa respeitar, acima de tudo, e entender esse processo reencarnatório, que nós temos um compromisso assumido diante da família. Quem são os filhos? Almas queridas que viajaram das estâncias do passado pelas vias da reencarnação, desembarcaram no presente através dos teus braços, suplicando-te auxílio e renovação. São aqueles mesmos companheiros de alegria e sofrimento, culpa e resgate, nas existências passadas, em cujo clima resvalaste em problemas difíceis de resolver. Os filhos não te pedem apenas dinheiro ou reconforto no plano físico, solicitam-te igualmente assistência e rumo, apoio e orientação. Tudo isso está lá contido no livro Vida em Vida, são espíritos diversos. Então são nossos filhos. Quem são nossos filhos? São almas queridas, que viajaram muito através das reencarnações, até que desembarcaram em nossos braços. E o que é que eles suplicam? Auxílio e renovação. É o exemplo. Quando eu era criança, uma vez eu falei assim: eu não pedi para nascer. Terrível engano, porque a gente implorou para reencarnar. E nós escolhemos a nossa família. Nós temos o que nós merecemos. E, de repente, quem está nos ouvindo, às vezes, e os filhos rebeldes brigam e gostariam que outros fossem seus pais. Mas são esses que a gente merece. Só pelo fato deles nos darem o dom da vida, que a mãezinha não abortou, já é algo muito gratificante para nós. A gente precisa agradecer, porque a gente tem realmente o que merece. Então, nesse papel de pais, de educadores, são esses os nossos filhos. Os amigos espirituais colocam aqui problemas difíceis de resolver, culpa e resgate, são esses mesmos de ontem que estiveram conosco, e hoje eles não pedem só dinheiro e reconforto, eles querem também assistência e rumo, apoio e orientação. Então essa é a educação moral que a gente fala, é o exemplo, fala alto. E se a gente incutir em nossos filhos o amar, o respeitar e despertar neles tudo que eles já trazem latentes, as virtudes, seja para onde eles forem, eles vão lembrar disso, da educação que receberam e do amor. E a gente tem que lembrar que eles são empréstimos, os filhos, e a gente precisa devolver ao pai melhores, mais cristianizados.
O processo de escolha da família na terra. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço, ou permanece estacionário até que deseje receber a luz. Após anos de meditações e preces, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir as ordens superiores permissão para ir preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Também essa passagem está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, então é algo bem forte sobre a escolha da nossa família. Nós escolhemos. É que a gente esquece, né? E ainda bem que a gente esquece. Graças a Deus. Então, quando a gente deixa a terra em espírito, a gente leva conosco. Está tudo marcadinho, impresso no nosso perispírito. As paixões, as violências, os acertos, os desacertos. E aí a gente espera, na verdade, esse esperar é se preparar novamente para reencarnar. Se nós vencemos quanto à família, muito bem, a gente vai progredindo moralmente, espiritualmente. Mas se a gente falhou, a gente vai ter que voltar. Então a gente se prepara e vai voltar com os mesmos que nós erramos. Até que uma hora a gente acerte o passo. É assim que funciona. E o Pai Criador é muito bom nos dando mais uma chance. Então a gente pede. E é interessante que aqui Kardec ainda coloca que houve ali alguns problemas quanto a detestar. É a falta de amor, falta de exemplo. São maus exemplos que nós como educadores demos. Então a gente, é como se a gente reprovasse. A gente vai ter que voltar, se reajustar. Os pais e a educação dos filhos. Mãe, abraçai o filho que vos dá desgostos e dizei convosco mesmas, um de nós dois é culpado. Fazei-vos merecedoras dos gozos divinos que Deus conjugou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Façam como o bom jardineiro que corta os rebentos defeituosos à medida que os vê apontar na árvore. Se deixarem, se desenvolvam o egoísmo e o orgulho, não se espantem de serem mais tarde pagos com a ingratidão. Quando os pais hão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral de seus filhos, se não alcançam êxito, não têm de que se inculpar a si mesmos e podem conservar tranquila consciência. Continuamos com o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui no começo é mais uma chamada para as mães. Esse mesmo espírito que te dá desgosto. E quando a mãe pergunta quem será que é o culpado? Quantas mães vêm aqui na casa espírita e falam assim que não aguentam mais o filho? E pedem ajuda para nós. E o que a gente pode fazer se não preces? E pedir aos amigos espirituais que eles resolvam esse problema, que eles se acertem e que as mãezinhas relembrem do compromisso assumido. Pediram isso e lá no plano espiritual falaram que eram capazes de recuperar esse espírito endividado. Todos nós somos endividados uns com os outros e é só através das reencarnações que a gente vai conseguir evoluir e entender esse processo todo, que precisamos amar, precisamos nos aperfeiçoar e bem dizer, não só como mães, mas como educadores. E os amigos espirituais, Allan Kardec diz que a gente precisa ser como um bom jardineiro. Também eles nos dizem, não se espantem se vocês, pela omissão e a falta de caridade, humildade, nossos filhos se transformem nestes egoístas e orgulhosos, porque é isso que a gente vai receber de volta, a ingratidão. Então se a gente semear bem, com certeza a gente vai colher bem. Mas os amigos espirituais dizem ali, não se preocupem se nós fizemos todo o possível para transformar essa criatura,
então a culpa não é nossa mais. Se ele não quis pelo seu livre arbítrio se transformar. Tá aí, o que fazer? O que a gente tem que fazer lá no nosso lar? Culto do Evangelho no lar, respeito mútuo e paciência no lar. Culto do Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar, em casa, deve unir-se à matéria lecionada em classe, na iluminação da mente em trânsito para as esferas superiores da vida. E o respeito mútuo ensina-lhes o amor ao trabalho, a fidelidade ao dever, o devotamento à compreensão e o cultivo da misericórdia. E quanto à paciência no lar, a fim de que não se te desvinculem violentamente do amor, caminhando talvez sem defesa ao encontro de tragédias passionais evitáveis. Então, aqui nós temos algumas regras para serem incutidas em nosso lar. Fazer prece, que é o culto do Evangelho no lar, o respeito mútuo e a paciência. Então, são fórmulas, muita gente diz que não tem uma fórmula pronta, é que a gente tem. Se a gente conseguir incutir isso em nosso seio familiar, com certeza a gente vai ver essa transformação, porque é muito bom fazer prece, é muito bom a gente saber respeitar, amar, e também a gente procure ter paciência no lar. Como é que eu vou ter paciência lá fora com os outros se eu ainda não tenho em minha própria casa, no meu lar, uns com os outros? Então eu preciso começar tudo, e a primeira escola justamente é a família, é o nosso lar. Bom, para finalizar a gente vai buscar Jesus, tratar todos os homens como quereris que ele vos tratasse. Aqui no caso, generalizando, o homem é toda a sociedade, homens, mulheres, crianças, todo ser pensante, nós precisamos tratar como gostaríamos que eles nos tratassem. É bem forte esse final, lembrando Jesus. Assim como a gente faz a prece que Jesus nos ensinou, a gente precisa colocar em prática isso, principalmente em nosso lar. Se a gente deseja um mundo melhor, se a gente deseja uma sociedade melhor, nós temos então uma responsabilidade muito grande em nossa família, principalmente nós, no papel de educadores, nós, no papel de filhos. E amanhã, quem sabe, a gente vai poder, assim espero, fazer parte desse processo da evolução moral e espiritual. Só depende do nosso interesse. A gente tem todas as ferramentas necessárias para isso. O Pai Criador é muito bom, muito sábio no que Ele faz. E a gente só deve, então, obedecer, cientes da nossa responsabilidade. Se a gente quer mesmo alcançar esse patamar de espíritos evoluídos na Terra. Comecemos em nosso lar. Meus amigos, tenham todos uma boa noite. Até a próxima aula. Convido a todos a elevarmos o nosso pensamento ao Mestre Jesus, à Mãe Santíssima, que nos acolhe nesse campo verdejante, junto a essa brisa suave e serena, que vai nos envolvendo nesse instante, nos acalmando, nos asserenando, para que possamos receber tudo aquilo que buscamos, junto ao Mestre Jesus, a Mãe Santíssima, que nos oferece essas pétalas de rosas coloridas e perfumadas, que nos traz a paz, a tranquilidade e a serenidade. Deus seja louvado, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, convidamos a todos nesse momento buscarem a sua vasilha com água, para que assim possamos sintonizarmos com a equipe espiritual através dos pensamentos positivos, a fluidificação destas águas, para que elas se tornem o medicamento
para o nosso corpo, para a nossa alma. Que com o nosso pensamento elevado ao alto, possamos unir junto aos benfeitores amigos presentes, para que esta água se transforme em medicamento a cada um de nós. Que possamos, nesses instantes, recebermos de tudo aquilo que necessitamos para o nosso corpo, para a nossa alma, nessas moléculas de água que não são mais água, mas sim o medicamento que a divindade depositou para cada um de nós. Que assim seja, Deus seja louvado. Meus irmãos, Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele ali estará. Jesus está conosco. Tranquilizemos o nosso coração. Respiremos calmamente. Oremos com fé. Sintamos a paz, a harmonia e equilíbrio. Divino amigo Jesus, temos a certeza de sua presença entre nós. Meus irmãos, visualizemos uma cachoeira de águas claras e puras vindas do amor de Deus nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos ombros, banham nosso ser, nos trazem paz, serenidade e equilíbrio. Limpam todas as impurezas, pacificam o nosso ser. Sintamos essas águas nos banhando, nos limpando, graças a Deus. Meus irmãos, mentalizamos o sol irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que revigoram nossa alma. Mentalizemos Jesus como o sol diante de nós, sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias curadoras que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos nele. Seu amor é infinito e nos acompanha nos protegendo, nos oferecendo tudo o que necessitamos. Confiemos. Ouçamos sua voz amiga. Não vos deixarei órfãos. Agradeçamos a Jesus pelas energias salutares recebidas. Conserva-nos, Senhor, em paz. Abençoa os nossos lares. Guarda-nos contigo, graças a Deus. Pai, Criador de todas as coisas, nós agradecemos por tudo que nos destes. Sentimos a vossa presença no ar, na alegria em poder viver. Sentimos o vosso poder caindo sobre nós. Sentimos as boas energias. Sentimos a presença dos amigos espirituais que nos envolvem em vosso amor. Nos abraçam, nos amam, nos incentivam a viver melhor, a aprender a amar e perdoar, relembrando os ensinos do Mestre Jesus. Busquemos lembrar e viver os ensinos de Jesus hoje e sempre. Sê conosco, Senhor, que assim seja.